Bem-vindas, bem-vindos, vão chegando, vão se acomodando. Começamos com a nossa oitava aula, nossa oitava prática. E hoje o tema é Kapalabhati. Kapalabhati é uma técnica, então estamos na parte da técnica. Nós vamos procurar perceber então o que o Kapalabhati, o que essa técnica proporciona como efeito, como mudança de percepção no nosso ser, nesses aspectos do nosso ser que a gente ficou observando na primeira parte desse nosso programa. Hoje a gente vai procurar perceber especialmente a relação do Kapalabhati com a respiração e com o estado mental. Esses são os nossos dois grandes focos, tá? Mas ele também tem outras influências. Kapalabhati, para começar descrevendo, né? Ele é formado por duas palavras, Kapala, que é a região do crânio, né? Região do crânio, Kapala é o crânio, e Bhati é o brilho, então como se fosse uma luminosidade, um brilho da região do crânio. Agora, a gente vai procurar perceber isso também, né? A gente vai procurar perceber isso através da sensação de luminosidade, através das pálpebras fechadas. Vai chegar um momento que a gente vai ficar observando isso, né? Kapalabhati é descrito nos textos da seguinte forma: rápida prática de Puraka e Rechaka, né? De inspiração e expiração. Então são inspirações e expirações rápidas, como os foles de um ferreiro. Como os foles de um ferreiro. Isso é importante porque os foles de um ferreiro funcionam da seguinte maneira: um fole, né? Como é que chama aquilo? Abanador, sei lá, né? Um fole, ele funciona da seguinte maneira: a gente aperta embaixo, né? Move ele embaixo, e o ar sai e entra a partir de uma abertura que tem por cima, né? Então o fole ele é movido embaixo e o ar ele está passando ao longo desse instrumento e ele sai e entra lá por cima. É a mesma coisa com o nosso corpo. Então a gente move embaixo, na região do abdômen, apertando o abdômen e deixando ele se expandir, apertando e deixando ele se expandir como fole. Quando aperta, o ar sai, sopra. Quando ele se expande, o ar entra, chupa, tá? Então é esse movimento que a gente fica fazendo. Aperta, o ar sai, expande, o ar entra, tá? Como os foles de um ferreiro. E tem outra coisa ainda de importante nessa metáfora, porque os foles de um ferreiro servem para alguma coisa, tá? Servem para avivar o fogo daquele ferreiro, onde ele está usando lá para forjar seus metais. E justamente, né? Então justamente a boca desse fole, ela está direcionada para a região da nossa cabeça, para a região de Kapala. E o efeito é o bhati, esse brilho. Então está avivando, é como se estivesse aumentando a luminosidade, o fogo representando a luminosidade dentro da região da cabeça. Essa é a forma como o Kapalabhati está descrito nos textos. Nós vamos aprender a fazê-lo. Quem já conhece vai fazer como se fosse pela primeira vez aquela história. E é muito bom que seja assim. Esse nosso programa ele tem sido bastante minimalista nesse sentido, né? E a gente tem, talvez, à medida que a gente vai repetindo as coisas, a gente vai aprendendo a retirar mais, né? Não a colocar mais coisas, mas a retirar coisas desnecessárias. Então é sempre bom refazer como pela primeira vez. A gente vai tirando coisas desnecessárias, né? Ficando só com aquilo que é o essencial. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E o corpo fazendo isso cada vez mais espontaneamente. E a gente ficando aqui, à espreita, para perceber. Quero ler um trechinho de La Rosa, do livro Tremores, onde ele fala sobre o sujeito da experiência. Então falamos sobre a experiência um dia desses, agora vamos falar sobre o sujeito da experiência. Esse sujeito que não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho,
que não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer, né? O sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível, que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Tá? O sujeito da experiência é, sobretudo, um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Então que a gente possa ser cada vez mais esse tipo de sujeito da experiência, não definido por seu saber, por seu poder, por seu fazer, por seu querer, mas um espaço em aberto, um território de passagem, uma superfície sensível, que aquilo que acontece afeta de algum modo. Tá? Sujeito da experiência, sobretudo, um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Vamos para a nossa prática. Um aviso, hoje a prática ela é bastante sentada. Kapalabhati a gente vai começar a treinar, a fazê-lo deitado, mas ele é uma técnica que se faz sentado. Então, ter aí o seu banquinho por perto, ter aí a sua almofada, os seus bloquinhos, não sei, o que você quiser usar, tá? Para deixar a postura, porque a gente parte da nossa postura sentada, isso vai ser muito bom. A gente vai ficar uma boa parte do tempo hoje sentados. Cadeiras são bem-vindas, tá? Não tenha resistência a elas. Mas começamos deitados de costas. Eu vou ficar aqui sentado para ficar mais pertinho. E vou descrevendo. Então vá deitando de costas. Quando se deitar, comece com movimentos, aproveite, se espreguice um pouco, se estique. Especialmente quem acabou de acordar, né? Sempre tem aquelas pessoas que levantam 5 minutos antes da aula. Se espreguice. Bom dia para quem está chegando. Estamos deitados de costas, nos espreguiçando, e você já vai parando com os movimentos, deixando as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, os joelhos apontando para cima. E as mãos ficam no abdômen. E a gente não faz nada além de observar os movimentos respiratórios que acontecem na região do abdômen. E vá procurando adquirir algum tipo de conhecimento experiencial desses movimentos, dessa observação. Perceba que na inspiração o movimento é de expansão. E na expiração, o movimento é de retração. Então, quando inspira, o abdômen vai para fora. Quando expira, o abdômen vai para dentro. Essa é a natureza dos movimentos respiratórios de uma respiração livre. Em Kapalabhati, nós vamos mudar essa natureza um pouco. Perceba uma outra coisa. Na respiração livre e normal, a força, né? Apesar de isso acontecer muito naturalmente e sem nenhum esforço, mas se você observa bem, tem uma força interna que ela é ativa para expandir o abdômen durante a inspiração. E ela é absolutamente passiva na retração. O abdômen apenas volta sem nenhum tipo de esforço para sua posição neutra, recolhida. Né? Tem uma força interna que expande, como aquela metáfora do elástico que eu falei uma vez.
no elástico, a gente faz força para esticar o elástico. E depois, só de soltar, ele volta sozinho. Com a respiração livre acontece assim. Existe uma força interna que estica, expande o corpo. E a ausência dessa força faz o corpo voltar sozinho. Em Kapalabhati a gente vai mudar isso. Então, por enquanto, observa como é a respiração livre, normal. Muito bem, então vamos começar a mudar um pouco essa dinâmica, onde a força agora vai ficar na expiração. Então isso começa a ser um processo voluntário da nossa parte, é a nossa ação que vai fazer com que a respiração normal se altere. Nós vamos quebrar a respiração normal e isso se chama técnica, nós vamos passar a fazer alguma coisa. Então, comece voluntariamente a contrair o abdômen, soltando o ar. Então a força está na hora de soltar o ar e depois você deixa o abdômen relaxado se expandir de volta. E a inspiração acontece. Perceba que você está invertendo aquela tendência natural. Força e você contrai a sua ação, contrai e recolhe o abdômen, recolhe, 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 solta bem o ar. E depois, pelo simples relaxamento do abdômen, ele volta para a sua posição normal. Agora, ao invés de ser como a metáfora do elástico, isso, deitado, deitado. Então, quem está chegando agora, deitado de costas, pés apoiados no chão, joelhos apontando para cima. Tá? Agora não é mais como a metáfora do elástico. O elástico é como na respiração livre. Agora é como a metáfora da esponja. A esponja você aperta, 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 ela vai soltando líquidos e depois quando você solta, né, ela se preenche de novo. Então você não precisa fazer nada para botar os líquidos lá dentro dela de novo ou para fazer a esponja voltar para sua condição normal. Não. Você espreme a esponja, ela se diminui ali e se aperta, os líquidos saem, depois por soltar a esponja ela volta sozinha para sua condição expandida. A gente está fazendo a mesma coisa agora com o abdômen. Contrai, 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 aperta, espreme, solta todo o ar. Quando você para de fazer essa força, o abdômen sozinho se expande e a respiração, a inspiração sozinha acontece. Tá? As expirações são ativas, você contrai. As inspirações são passivas, acontecem sem que você tenha que forçar a entrada do ar. Vá fazendo isso algumas vezes, adquirindo um pouco mais de coordenação nesse processo. E se você foi pegando o jeito, faça isso mais rápido. Contrai mais rápido e relaxa mais rápido, deixa o ar entrar. Se você vai aumentar a velocidade, isso te descoordena, volta para a velocidade anterior, lenta. Se mesmo assim está difícil, solta o ar pela boca. Isso ajuda. Assopra, como se fosse assoprar uma vela. E perceba que você recolhe o abdômen quando assopra uma vela. E depois basta relaxar o abdômen, que o ar entra sozinho, não precisa fazer força de inspiração.
Muito bem. Pare um pouco com os movimentos, deixe a respiração livre. E vá abraçando os joelhos. Abraçando os joelhos, trazendo os joelhos perto do peito. E para ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse momento de esforço ou de não esforço, quando você for soltando o ar, traz os joelhos perto do peito. Então você puxa um pouco mais os joelhos, as coxas apertam um pouco mais o abdômen. E quando você for inspirar, afrouxe isso, desfaça esse esforço. Então nas expirações você puxa e traz as coxas mais perto do abdômen, nas inspirações você afrouxa. Com isso vai adquirindo mais clareza de que o esforço está no momento expiratório e não inspiratório. Muito bem. Pare com esses movimentos, solte as pernas. E vamos passando a ficar sentados. Sentados na postura de meditação, mas para entrar nessa postura, fique livre para fazer alguns movimentos. Então, aqueles movimentos que talvez você já conheça e que te ajudem a sentar melhor. Como soltar o tronco à frente, por exemplo, levar a testa na direção do chão, ou levar os braços lá para cima, tracionando bem a coluna. Enfim, você faz os movimentos que o corpo pedir para poder ficar, então, em seguida, bem sentado. De forma ereta, firme, leve, confortável, aqueles atributos do asana. E aí deixa de novo as mãos no abdômen, respiração livre, reconheça a natureza dos movimentos respiratórios espontâneos. Aquela força interna, quando ela acontece, ela expande. E quando ela desaparece, o corpo se retrai. E a gente vai começar a inverter e interferir nisso. A gente vai começar a aplicar uma técnica aqui. E essa técnica é a mesma que a gente fez deitados. Então, você vai forçando a saída do ar, recolhendo o abdômen, contraindo voluntariamente, apertando como uma esponja, solta, solta, solta. E depois de soltar bem o ar, relaxa o abdômen e deixa o abdômen se expandir e com isso, consequentemente, o ar entra espontaneamente. Não faça força para inspirar, tá? O abdômen volta à sua posição normal, o ar entra. E vai fazendo isso continuamente. Aperta, 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 o ar sai. Relaxa, deixa se expandir, o ar entra.
Então a gente não está querendo, né, fazer respirações amplas, não estamos querendo fazer respirações amplas nem profundas nesse momento. As respirações elas são mais curtas mesmo, elas são exclusivamente abdominais, a gente não está envolvendo a região torácica. Então elas não são respirações completas, não são respirações profundas. É um outro tipo de respiração. A Kapalabhati não é um pranayama. A Kapalabhati está no capítulo, no conjunto dos kriyas, que são técnicas de purificação. Tá? Então é uma técnica respiratória, mas não é um pranayama. Muito bem, e vai aumentando a velocidade disso. Contraindo mais rápido e relaxando mais rápido. Contraindo mais rápido e relaxando mais rápido. Toda vez que você contrai, o ar sai. Toda vez que você relaxa, o ar entra. Toda vez que você contrai, o ar sai. Toda vez que relaxa, o ar entra. E vá fazendo isso cada vez mais rapidamente. Não tem esforço na hora do ar entrar. E a gente consegue perceber isso pelo som. Então o som forte é o som da expiração. A inspiração quase não produz som. Tá? Então eu vou fazer aqui para você perceber. Esse som forte é o som da expiração. É diferente de aqui eu estou fazendo força para inspirar, não é isso que a gente quer. A inspiração acontece passivamente. Continue mais um pouco. E para quem está em dúvida, eu vou tentar demonstrar aqui. Vou ficar de joelho para levantar um pouquinho mais. É só no abdômen que a gente mexe. Contrai, o ar sai. Relaxa, o ar entra. Tá. E quem está bem pode fazer até mais rápido do que isso. Tá bom? Muito bem. Então, terminamos a parte de treinamento da técnica e agora a gente vai passar a procurar perceber os efeitos dessa técnica sobre o nosso ser, sobre alguns aspectos do nosso ser. E o primeiro aspecto é justamente a própria respiração. Mas o que a gente quer procurar agora é em relação ao ritmo respiratório, em relação ao impulso respiratório, em relação ao desejo de respiração. Tá? Então, antes de começar a fazer a técnica novamente, simplesmente se observe bem sentado e com a sua respiração livre. Como acontece a respiração agora? Qual é o ritmo dessa respiração? E você não está respirando profundo, nem lento, nada, a respiração é espontânea. Qual é o ritmo dessa respiração? Como fica a sua vontade? Qual a velocidade desses impulsos respiratórios? Tenta perceber os impulsos que produzem inspiração, os impulsos que produzem expiração. E vá adquirindo algum conhecimento experiencial a partir disso.
Agora sentado. E então a gente vai começar a entrar com a técnica. Nós vamos fazer 40 repetições do Kapalabhati. 40 repetições do Kapalabhati e depois nós vamos observar os efeitos disso. Então se prepare, deixe uma das mãos no abdômen para te ajudar. Inspire um pouco e nós vamos fazer 40 repetições num ritmo mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos assim, então vamos começar agora, se você já foi começando, recomeçamos. Então se prepare, inspire um pouco e comece. Trinta e 40, pare com o Kapalabhati, deixa a respiração livre novamente. E observa como fica a sua vontade de respirar. Como ficam os impulsos respiratórios. Procure manter a atenção em você mesmo. Como fica o ritmo da sua respiração? Como ficam aqueles impulsos respiratórios que produzem inspiração e expiração? Agora temos uma pequena trilha sonora nos acompanhando. Mantenha a atenção em você. Nós vamos fazer mais uma vez, 40 repetições. Se der um pouquinho mais rápido. Um ritmo mais ou menos assim. Se esse ritmo está muito rápido, você faz no seu ritmo, talvez um pouco mais lento se precisar. Tá? 40 repetições. Se prepare, inspire um pouco e faça. T9, 40, deixa a respiração livre imediatamente. Solte a respiração. Como fica a sua vontade de respirar? Talvez por alguns momentos você note uma ausência da vontade de respirar. Talvez por alguns instantes a respiração fique muito curta, ou muito superficial, quase imperceptível.
Nós vamos fazer uma terceira vez. 40 repetições. Se der um pouquinho mais rápido ainda. Tá? Para quem está começando, vai num ritmo um pouco mais lento se precisar, não tenha pressa. Então se prepare, inspire um pouco e faça. Observe. Se você termina ofegante, se você termina precisando respirar com urgência, se você termina com tontura, com falta de ar, é sinal de que a técnica ainda precisa ser melhorada. Tá? Então volta para o passo a passo. Precisa ser repetida, precisa ser aperfeiçoada. Se você termina e a sua respiração fica quase desnecessária por algum tempo, depois volta, é sinal de que a técnica está sendo feita corretamente. Contemple alguns instantes esses efeitos, então, produzidos pela técnica na sua respiração. Sente tontura. Então, se sente tontura, pode ser duas coisas. A primeira delas, provavelmente está fazendo força na inspiração. Se eu faço o Kapalabhati assim, e fizer 40 vezes isso, vai me dar muita tontura. Tá? Se eu faço só força na expiração e a inspiração acontece de forma absolutamente passiva, posso fazer 300 vezes e isso não vai me dar nenhuma tontura. Tá? Então não faça força na inspiração. Não puxe o ar, não chupe o ar. Deixe o ar entrar espontaneamente. É isso. Tá? Ou talvez esteja fazendo rápido demais. Provavelmente uma combinação das duas coisas. Não é para dar tontura, tá? Não é para dar tontura. Não é esse o efeito esperado do Kapalabhati. Muito bem. Então solta o tronco lá para frente, leva a testa na direção do chão, relaxa bem as costas. Às vezes o Kapalabhati, por trabalhar com a contração abdominal, né, ser uma espécie de um exercício abdominal, acaba sobrecarregando um pouco, cansando um pouco a lombar. Então solta bem o tronco lá para frente, relaxa bem a lombar. Volte. Leve os dois braços estendidos lá para cima. Cresça e procura sentir o efeito dessa tração lá na lombar também. Descompressão das vértebras. Cresça, cresça, cresça como quem espreguiça. Volta. E uma torção simples, a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, na direção da coluna. Torça no próprio eixo, torção simples. Volte. Torça para o outro lado.
Talvez você queira mudar a posição das pernas, talvez você queira agora ir para uma cadeira. Então faça isso se você quiser agora. Faça alguns movimentos com as pernas e os pés, mude a posição das pernas, mude a sua posição sentada. Nós vamos continuar com o Kapalabhati e agora a gente vai procurar os seus efeitos no nosso estado mental, na mente e nas suas atividades, né? No fluxo livre de pensamentos. A respiração, ela tem uma relação muito íntima com a mente. A gente vai perceber isso com mais clareza amanhã, quando o tema é justamente a respiração pranayami. A relação muito íntima que a respiração tem com as atividades mentais. Mas o Kapalabhati hoje, por ser, né, uma prática também respiratória, a gente já consegue notar muitos desses elementos. Como o nosso estado mental, como o ritmo dos pensamentos e dessas atividades pode se modificar, desde que a gente esteja fazendo a técnica do jeito correto, sem sentir falta de ar, sem sentir tontura, né, sem exagerar. E então, vá se colocando de novo numa postura sentada, onde não importa a posição das pernas, você escolhe como quiser. O importante é deixar as costas retas. A gente já viu que a posição da coluna, ela interfere nos movimentos respiratórios. Então a gente precisa de uma coluna ereta para que os movimentos respiratórios sejam adequados. E a gente está trabalhando aqui com a respiração. Tá bom? Muito bem. Na postura de meditação, nessa postura de costas retas, firmemente eretas, confortavelmente eretas, procure trazer a atenção para o fluxo livre de pensamentos, memórias, sentimentos. E assim como a gente observa o ritmo da respiração, observe o ritmo desses pensamentos. E então faremos Kapalabhati. E a cada intervalo entre as repetições, entre as execuções de Kapalabhati, nós voltaremos a observar a atividade mental. Então procure ter esse momento agora, inicial, como referência. E a gente vai comparando. Então faremos primeira série, 40 repetições. Se prepare, inspire um pouco e faça. Respiração livre. E traga atenção para o seu estado mental. Quando a respiração se torna lenta, suave, a atividade mental também se altera.
nós não conseguimos interferir muito bem na mente. Então a grande chave para que a gente possa alcançar níveis mentais menos acelerados, mais tranquilos, é justamente a respiração. Mais uma vez, 40 repetições, se prepare, inspire um pouco e faça. Observe. Como fica a sua vontade de respirar? E como fica a sua vontade de pensar? Eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. Procure perceber a luminosidade que passa através das pálpebras fechadas. É claro que isso depende do ambiente onde você está, mas observe, alguma luminosidade nós sempre podemos perceber, mesmo com as pálpebras fechadas. Para você se dar conta disso, tampe com uma concha das mãos os olhos, e aí você vai perceber que vai ficar mais escuro. E quando tira de novo as mãos, perceba essa luminosidade que passa. Observe a região da cabeça, do crânio, e esse espaço interno. Um espaço muito importante também para o yoga. Assim como a coluna Merudanda, esse espaço interno da cabeça, Tidakash, também é bastante importante. Faremos mais 40 repetições de Kapalabhati e a gente vai voltar a observar então essa sensação de luminosidade e a percepção que temos de como essa luminosidade invade esse espaço interno da cabeça. 40 repetições, se prepare, inspire um pouco e faça. Volte a perceber a luminosidade e se houve alguma modificação depois da técnica. E procure tomar consciência desse espaço interno. Se é possível perceber essa luminosidade que passa pelas pálpebras, invadindo, iluminando esse espaço dentro da cabeça. E mais uma vez, 40 repetições, se prepare. Inspire um pouco e faça.
40. Qual é a percepção de luminosidade? Como fica o ritmo dos pensamentos? Como fica o ritmo da respiração e a sua vontade de respirar? Traga atenção para o corpo, para a superfície do corpo, para a pele, para toda a extensão de pele. Então, comece a fazer um espreguiçamento, como que vai querendo alcançar essa superfície do corpo, como que vai querendo alongar a pele, cada cantinho de pele do corpo. Então se espreguice com uma certa intensidade. E quando puder, vá parando com os movimentos e voltando para a sua posição sentado. Volte a observar essa superfície do corpo. Faremos mais uma série de 40 Kapalabhats, procurando perceber se há algum efeito produzido na sensibilidade da pele, do corpo, da estrutura corporal. Então se prepare, inspire um pouco e faça. Concluindo, observe. Então toda essa superfície do corpo muito viva. Como fica a sua respiração e a sua vontade de respirar. Como é o ritmo espontâneo da respiração agora.
E as atividades mentais, o ritmo dessas atividades, desses fluxos. E a sensação de luminosidade pelas pálpebras fechadas e o espaço dentro da região da cabeça. E comece a respirar mais profundo, a fazer movimentos que tiver vontade. Retomar espreguiçamentos, movimentos. Devagar e bem aos poucos abrindo os olhos. Reconhecendo, retomando uma entrada mais intensa de luz. E assim, concluindo essa nossa prática de hoje, tendo como técnica Kapalabhati. Kapalabhati e seu potencial de modificação de tantos aspectos do nosso ser. De tantos aspectos do nosso ser. A gente poderia ficar aqui observando outros deles, a gente poderia ficar aqui aperfeiçoando a percepção deles, mas já é possível notar algumas coisas. A nossa respiração se modifica. A gente fez uma técnica, depois que termina a técnica, a respiração está diferente. Eu parei já de fazer a técnica, mas alguma coisa ficou no corpo. O que ficou no corpo? Efeitos. A gente pode explicar isso fisiologicamente, mas não nos importa tanto isso agora. Queremos a percepção. A respiração se modifica por algum tempo. Depois passa e ela volta ao normal. O estado mental se modifica por algum tempo, depois talvez passe, ele volta ao normal. Quando começa a passar, é a hora que a gente faz a técnica de novo. A percepção de luminosidade, ela fica por um tempo, depois vai ficando de novo um pouco mais opaca. Essa sensação de brilho, depois ela vai ficando um pouco mais opaca, e aí a gente faz e volta e faz de novo. Então assim a gente vai sabendo muito bem. Quando a gente consegue perceber com clareza os efeitos do corpo, a gente sabe muito bem para que fazer cada uma dessas técnicas. E aí não faz o Kapalabhati simplesmente porque é uma técnica de purificação e eu quero ser mais puro. Não é isso. Não é isso que importa. O que importa é perceber que a minha respiração se acalma. Talvez isso me prepare melhor para a prática de pranayamas que a gente vai fazer amanhã. O que importa é perceber que eu fico num estado mais tranquilo da mente. E que esse estado mais tranquilo da mente me mantém mais aqui, porque a mente fica menos me levando para lá e para cá. Fico mais aqui. E eu começo a me envolver com um espaço interno que, assim como a área da coluna, esse espaço interno da região da cabeça é muito importante para o yoga. Por quê? Não sei, a gente tem que ficar ali observando para perceber. Muito bom. Depois me contem, tá? Especialmente quem teve dificuldade. Amanhã não, desculpa. Eu tô falando amanhã, hoje é sexta, segunda-feira a gente retoma. Sábado e domingo não teremos nossas aulas. Vocês podem aproveitar para retomar, de novo. Quem perdeu alguma aula, aproveita o fim de semana, recupera as aulas perdidas e volta segunda-feira para seguir junto com a gente. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. A segunda-feira a gente vai seguir com a prática de pranayamas, com a prática de pranayamas, ou a conversão da respiração normal na respiração pranayâmica. Mas eu ia dizer outra coisa, que especialmente quem teve dificuldade, quem sentiu falta de ar, quem sentiu tontura, quem não sentiu esses efeitos que eu falei aqui, me manda uma mensagem, tá? Eu vou colocar lá um stories de novo com uma caixinha, me manda mensagem, avisa se isso está acontecendo com você e eu vou procurar esclarecer essas dúvidas. E é isso.
E é isso. Eu mandei uma mensagem também nos grupos de WhatsApp dizendo que eu começo a perceber nesse momento, aula 8, né, já são muitos dias seguidos de práticas, e aí algumas pessoas não conseguem fazer todo dia mesmo, e tudo bem, né, não consegue fazer todo dia, mas aí perde um dia e deixa de fazer os outros porque perdeu um dia. A gente fica com essa falsa ideia, né, de que existe uma totalidade, né, de que esse perfeccionismo, né, de que se a gente perder um dia não dá mais para continuar. Não, gente, dá para continuar sim, é muito melhor fazer. Isso é uma ilusão muito errada, né? Pensar que se eu perdi um dia é melhor não fazer mais. Claro que não. Se eu perdi um dia, tá bom, eu perdi. Se eu conseguir recuperar, ótimo. Se eu não conseguir recuperar, é melhor fazer o que vem pela frente do que não fazer nada, tá bom? Então, convite aqui, mesmo se você perdeu alguma aula, se der para recuperar no final de semana, ótimo. Se não, segunda-feira seguimos aqui, 7 horas da manhã, respiração pranayâmica, aula muito importante. Penúltima, terça-feira, concluímos. Agradeço, muito obrigado de novo por estarmos aqui, por essa oportunidade. Bom final de semana, aproveitem, beijos, beijos e até segunda.